Paz, meus amados, Shalom. Nós estamos aqui agora e vamos falar sobre a segunda disciplina espiritual, que é a oração. A oração é algo muito poderoso. A oração arremessa-nos à fronteira da vida espiritual. É pesquisa original em território inexplorado. A meditação introduz-nos na vida interior. O jejum é um recurso, concomitante, mas a disciplina da oração é que nos leva à obra mais profunda e mais elevada no espírito humano. A oração é algo importantíssimo e poderoso. Primeiro, porque a palavra fala que a oração ela é juntada com duas questões. A primeira é orar. O que é orar? Orar é falar com Deus. Uma oração, o orar, na verdade, é um relacionamento. Você vai ver Jesus ensinando os seus discípulos a oração do Pai Nosso. E se a gente parar para meditar na oração do Pai Nosso, a gente vai encontrar no Pai Nosso tudo que nós precisamos para seguir, tudo que nós precisamos para crescer, tudo que nós precisamos para viver, tudo que nós precisamos para se mover aqui na Terra. Então Jesus ele vai nos ensinando através da oração o caminho para encontrar o Pai. A primeira coisa que a gente precisa resolver na nossa vida é a oração, a forma da oração. É um relacionamento, é uma conversa, é onde você fala e também você escuta. É um relacionamento. Você senta com o Espírito Santo e você se relaciona. Não existe relacionamento onde somente uma pessoa fala. Onde só uma pessoa fala, não é relacionamento. Então aqui a gente já começa a ter um norte sobre a oração. A oração não pode ser uma oração com ídolos, não pode ser uma oração baseada em cima de coisas humanas, egoístas, vontades carnais. Precisa ser uma oração dirigida pelo Espírito Santo, porque a palavra diz que nós não sabemos nem orar. Quem dirige a nossa oração é o Espírito Santo. Então aí a gente começa a entender que a gente precisa entrar nesse lugar. O meu pastor tem um exemplo bem que eu gosto de usar, que é quando Deus fez o homem, Quando Deus criou o homem no jardim, Deus tinha um desejo, Deus queria um lugar, um horário e um amigo. Então, quando a gente vai ter um tempo de relacionamento com Deus em oração, a gente precisa ter essas três coisas. Separar um lugar, para todos os dias nós se encontrarmos com Deus naquele lugar. A gente precisa separar um horário, para todos os dias nesse horário. A Bíblia diz que todos os dias, em Gênesis capítulo 2, que todos os dias na viração do dia, Deus passava para ter um relacionamento com Adão. Então a gente precisa separar um lugar e um horário, um horário específico, que todos os dias eu possa estar com Deus nesse lugar. E o terceiro ponto é se tornar amigo de Deus, amigo do Espírito Santo, amá-lo, respeitá-lo, temê-lo, obedecê-lo, praticar sua palavra, praticar sua generosidade, praticar seus princípios, caminhar na verdade, caminhar na palavra, caminhar no poder. David Robertson diz, caminhar no Espírito e caminhar no poder. Então a oração é exatamente isso. Orar é relacionamento com Deus, com o Espírito Santo. Ok? E a segunda parte é a ação. Quando a gente ora, a gente sai desse lugar de oração e a gente precisa ter ação. A gente vai orar e vai se mover. A gente vai orar
e vai trabalhar. A gente vai orar e vai se mover em direção a Deus, né? A gente vai orar a Deus e a gente vai se posicionar, profetizando, declarando e agradecendo pelo que já aconteceu. Bon Yun-Cho tem um livro muito poderoso que fala a quarta dimensão. É um livro poderosíssimo que fala da fé. A fé no quarto nível, né? Que é quando você engravida da visão de Deus. Aquilo que você ora, você precisa ficar grávido daquilo e profetizar para que aquilo venha nascer, venha se tornar realidade na sua vida, ok? Então esse é o ponto da oração que a gente precisa entender, dessa disciplina poderosa que nos leva mais fundo e nos eleva do espírito humano, nos leva a conectar com Deus. A oração verdadeira cria e transforma a vida. Orar é mudar. A oração é a avenida central que Deus usa para transformar-nos. Se não estivermos dispostos a mudar, abandonaremos a oração como característica perceptível de nossas vidas. Ou seja, se nós estamos voltados a ser mudados por Deus, nós precisamos entrar na avenida da oração. Se nós queremos mudança, devemos orar. Se nós queremos transformação, devemos entrar no lugar de oração, onde todas as coisas vão se tornar perceptível. Deus vai trazer mudança, entendeu? A oração verdadeira, ela cria e transforma nossas vidas. Ela cria coisas e transforma nossas vidas. A verdadeira oração é algo que aprendemos, não é algo que você sabe. Nem todos, nem nós, quando Jesus esteve na terra, ele disse que nós não sabemos orar, né? Nós não temos o feeling de todas as coisas. Muitas vezes nós somos egoístas, somos orgulhosos, somos presunçosos, somos soberbos, arrogantes. Então nós precisamos aprender com o Espírito Santo como nós devemos orar. A Bíblia diz em Tiago que a unção nos ensinará todas as coisas. E a unção nos ensina a orar. Quem é a unção? É o Espírito Santo de Deus, nos ensinando a orar. Certo dia Jesus estava em um lugar determinado, tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar. Lucas capítulo 11, versículo 1. Né? Então, Jesus, ele ensinou seus discípulos a orar e o Espírito Santo nos ensina hoje. As aparências enganam. A oração nunca é a primeira palavra, é sempre a segunda. Deus diz a primeira. A oração é a réplica, não o primeiro discurso, e sim a réplica. Eugênio Peterson, livro de Eugênio Peterson, ele diz: a oração nunca é a primeira palavra, é sempre a réplica da voz de Deus. Nós vamos orar o que Deus está orando, está querendo fazer na sua vida. Por isso nós temos que orar no Espírito e não na alma, e também não no corpo, mas sim no Espírito. Por isso nós trazemos as coisas do Espírito, manifestamos na carne. Aleluia. Quando nós oramos no Espírito, tocamos o Espírito e o Espírito se materializa no natural. Lembra? O sobrenatural vem de fora. Ok? Silenciamos na primeira hora do dia, porque queremos que Deus tenha a primeira palavra. Silenciamos antes de nos recolhermos, pois também a última palavra do dia pertence a Deus. Dietrich Bonhoeffer. Ou seja, oramos de manhã, antes das coisas acontecerem, antes de fazermos qualquer coisa, porque queremos a direção de Deus para o nosso dia, ok? Entendendo que dele é as primeiras palavras. Também oramos no final do dia, antes de dormir, porque entendemos que tudo que vivemos para a glória de Deus. E vamos nos recolher, porque a última palavra pertence a Deus. Que poderoso isso! Isso é muito poderoso. Ou a comunidade cristã vive da intercessão mútua de seus membros, ou então ela morre. Não se pode
condenar ou odiar um irmão, pelo qual se ora, por maiores que sejam os problemas que ele nos cause. Dietrich Bonhoeffer. Ou seja, uma igreja, uma comunidade cristã, um local onde as pessoas se reúnem para buscar a Deus, precisa viver de uma vida de oração mútua de seus membros, ou seja, todos precisam orar, todos precisam desenvolver uma vida de oração, seja 10 minutos por dia, mas é necessário que essa comunidade tenha uma vida de oração, uma vida de intercessão mútua. Ou então ela simplesmente vai morrer espiritualmente, vai se tornar um lugar que as pessoas se reúnem, mas não são transformadas, não mudam, as pessoas passam tempos e tempos e a vida é a mesma, ok? Então aqui nós estamos falando sobre a disciplina da oração e o poder que há na oração dos justos, aqueles que buscam a Deus, ok? Deus abençoe a todos.